Namaskar, este é o E aí, Mohini? Um espaço para tratarmos de assuntos pessoais de forma mais impessoal sob o olhar do Ayurveda para que possam servir e auxiliar aos demais. Vamos sem delongas à nossa primeira questão. A questão foi trazida por um amigo há alguns dias e eu agradeço imensamente porque é uma questão excelente para abordarmos aqui de forma impessoal. Resumidamente, ele diz que em determinados momentos ele é bastante dinâmico para resolver as situações que se apresentam na vida dele. Ele fala com quem precisa falar, resolve tudo sem nenhuma complicação. Mas existem certas situações em que ele fica remoendo, leva muito tempo para digerir a situação, um processo demorado, fica bravo, fica triste, sente culpa, depois percebe que na verdade não tem culpa e assim por diante. Normalmente, nessas situações em que ele demora mais para digerir as situações, elas têm a ver com alguma coisa que ele fez e que acha que foi errado. E normalmente envolve pessoas com quem ele tem alguma relação afetiva, sentimentos, pessoas de quem ele gosta e a quem ele não gostaria de maneira nenhuma de machucar. Nesses momentos, ele demora mais para tomar decisões ou mesmo para poder processar o que aconteceu. Ele não necessariamente vê isso como um problema, mas às vezes reflete se será que não poderia haver algo que pudesse ajudá-lo a digerir melhor essas situações específicas. A pergunta que ele traz é: se isso é o meu jeito de ser, é o meu jeito de resolver determinadas situações, tomar medidas para melhorar a digestão dessas situações é o mais indicado? Eu não estaria forçando uma barra ao interferir em algo que pode ser a minha maneira de ser? Se essa é mesmo a minha natureza, como eu vou saber se é natural ou se é algo que pode ser mudado? Olha só que questão maravilhosa. Eu acho que a gente pode transpor isso para muitas situações em que a gente se pergunta: será que eu sou assim mesmo? Ou será que esse é um desequilíbrio, um hábito, algo a que eu fui acostumado desde muito pequeno? Estou reproduzindo padrões familiares, por exemplo, de agir, de pensar, de responder às situações na minha vida. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para essa excelente questão é que existe um aspecto dela que está sendo apontado aqui e que é muito importante e que diz respeito à digestão. Inclusive, ele traz inúmeras vezes essa mesma palavra. A forma como eu digiro as situações. Em primeiro lugar, se nós estamos falando sobre digestão, já vamos sublinhar isso, porque digestão é uma função do dosha Pitta. Pausa. Se você é novo no Ayurveda e não compreende muito bem esses termos, eu sugiro que você pare um pouquinho, dê uma pausa e assista um outro vídeo aqui nesse canal que se chama Compreendendo os Princípios Básicos do Ayurveda. Dessa forma, você não vai ficar boiando no que a gente vai falar aqui. Voltando. Digestão é uma função do dosha Pitta. Portanto, se surge algo nessa função, algo que me chama a atenção, eu devo desde já entender que há uma questão relacionada ao dosha Pitta, que pode ser um desequilíbrio, uma disfunção ou mesmo algo que é característica desse dosha. Qual é a característica natural do dosha Pitta relacionado à digestão e que é quando o Pitta está em equilíbrio? Quando o Pitta está em equilíbrio, nós temos o que é chamado de Sama Agni, ou seja, um Agni harmonioso, um fogo digestivo em harmonia. Então, a nutrição chega, seja ela um alimento, um som, uma imagem, um filme, um livro, uma situação da vida.
sejam quais forem os fenômenos que estão chegando, as minhas impressões são alimentos para mim, de acordo com o Ayurveda. Então, como é que isso vai ser metabolizado, processado? É Pitta que vai fazer isso. Se ele está em equilíbrio, ele está produzindo o Sama Agni, um Agni harmonioso, um Agni adequado para cada situação. Então aquilo vai chegar e vai ser bem assimilado, vai ser bem digerido, aquilo que é nutritivo vai ser, absorvido por mim, vai se transformar de certa forma em quem eu sou. Por isso que a gente diz que a gente é aquilo que a gente come, né? Porque aquilo que é bom fica. Um conhecimento, por exemplo, que eu recebo, um aprendizado que eu tenho que é útil, que é bom, que faz sentido, eu digo, isso vai ficar para mim. Nossa, que bom, eu vou fazer as coisas agora sempre com base nesse princípio. Olha que maravilha, um nutriente assimilado. E aquilo que não me serve, aquilo que no processo digestivo é compreendido como inútil, como algo que é dejeto, vai ser eliminado de forma correta. Esta é uma boa digestão. Quando a digestão está demorando demais para acontecer, é porque, em geral, esse fogo digestivo, esse Agni, não está perfeito, não está adequado. Há um desequilíbrio no Agni. Só que aí a gente vai observar o seguinte: como saber se essa é a natureza da pessoa ou se é de fato um desequilíbrio, que é, na verdade, a principal questão que está sendo apresentada aqui. A questão é muito, assim, fundamental para todos nós. Aquilo que é a nossa natureza verdadeira não traz desconforto, não traz descontentamento. Se eu estou pleno, assentado na minha natureza real, em quem eu sou, eu me sinto feliz, eu me sinto contente, satisfeito e eu estou saudável. É por isso que o Ayurveda diz que toda doença é saudades de casa, porque quando eu estou doente, eu estou longe da minha casa real, do meu lar, que é quem eu sou. Então eu adoeço pelo afastamento dessa natureza. Eu começo a ter uma sensação de que algo me falta, de que algo não vai bem. E por isso o meu corpo muitas vezes começa a manifestar um grito, ou a minha mente, uma fala dizendo: isso está estranho, para me chamar a atenção, para que eu possa voltar para casa. E o Ayurveda é justamente uma indicação do caminho, da rota que você deve fazer para voltar para o seu lar. Quando o amigo olha e diz: em determinadas situações eu resolvo tudo super bem, e em outras situações não, isso já me chama a atenção. Por quê? Porque não é algo constante, é algo que oscila. De vez em quando está bem, de vez em quando não está bem. Então, aqui nós podemos ter o evento oscilação, variação, que diz respeito ao dosha Vata, que é quem rege o campo psíquico, que é quem rege a mente. Então, a gente já começa a olhar e falar: pode ter uma interferência de Vata que vai oscilar, vai produzir essa irregularidade. E aí, quando ele traz o que caracteriza a situação em que ele demora mais para tomar decisões, demora mais para digerir as situações, ele apresenta um dado muito importante. Essas situações dizem respeito ao sentimento de afeto, de vínculo, e é quando ele tem a sensação de que ele fez algo de errado. Essa sensação de que se fez algo de errado é um sentimento muito comum de Vata. Por quê? Porque sendo o dosha que rege a mente e sendo um dosha composto de ar e espaço, quando o Vata está dominando, seja porque ele é predominante na natureza original da pessoa, seja porque a pessoa está com um desequilíbrio em Vata, o que vai acontecer é que ela sempre vai ficar na dúvida. A mente é errática,
ela vai produzir essa mente errática que vai ficar dizendo: será que tá bom assim? E se eu fizesse isso? Mas e se ele responder dessa forma? Sempre fora do momento presente, buscando no passado projetar um futuro onde ele vai tentar não errar. O Vata, ele é muito errático, então ele sabe que de maneira geral, se alguma coisa deu errado, se alguma coisa quebrou na casa, por exemplo, ele sempre acha que foi culpa dele, que foi ele que errou, porque ele é um pouco estabanado, já que é área e espaço, está sempre muito no campo mental, no campo fantasioso, imaginativo, criativo, e vir para o corpo e estabelecer conexões mais sólidas com aquilo que é material é muito difícil para a natureza de Vata. Se você fala para ele assim, crie uma história assim com esses elementos e uma história que se passa num outro planeta, ele vai amar, porque é tudo muito leve, muito sutil, muito nesse campo da criatividade, do metafísico. Mas estar no corpo, resolver questões, isso é mais difícil. Então a gente pode observar que o dosha vata, quando ele começa a interferir, é quando a mente vai ficando mais oscilativa, mais questionadora no sentido não de questionar como é a mente regida por Pita, que é um questionamento com bastante foco, né, buscando encontrar realmente a resposta penetrante. É uma mente que vai e volta. Ela uma hora pensa uma coisa, outra hora outra, outra hora outra, de uma forma bastante caótica. Então a gente tem que refletir se será que Vata não está presente, né, se manifestando aí, buscando resolver, só que com culpa, com o sentimento de que será que eu fiz algo de errado. Mas existe um outro dosha que pode estar também presente e que é justamente o que vai gerar muitas vezes uma digestão demorada. E ainda mais se o sentimento mais proeminente é o sentimento de culpa com peso. Porque existe a culpa no campo mental. A culpa no campo mental, ela é oscilante. Será que eu errei? Não sei. Também ele falou tal coisa. Acho que eu não errei. Acho que. Aí, nossa, mas eu não devia. Entende? É um pensamento muito ágil, gerando dúvida se houve culpa ou não, ou porque a pessoa, como eu disse, sempre é muito estabanada, sempre acha que ela é o culpado das coisas, porque em geral ela errou, em geral ela deu uma bola fora, em geral ela tropeçou, caiu, derrubou algum objeto caro, qualquer coisa desse tipo. É muito comum para as pessoas de natureza vata quebrarem as coisas, derrubarem as coisas, porque o corpo não é a parte mais dinâmica delas, a mente é muito mais dinâmica. Mas o sentimento de culpa, quando vem acompanhado de peso, veja, a característica peso é uma característica do dosha kapha, composto de terra e água, prioritariamente de água. E água é o elemento vinculativo, é o elemento que nos dá a cola, a liga, justamente quando diz respeito àqueles que nós amamos, a quem nós temos uma relação de afeto e proteção. As relações que nós protegemos. Kapha é o dosha que gera esse sentimento de querer proteger, ele é maternal. Então, nós temos aqui um quadro com os 3 doshas se apresentando. Pita, na função digestiva, Vata, produzindo irregularidade, uma hora digere bem, outra hora não, e Kapha, trazendo o vínculo, a situação em que essa oscilação se apresenta, né? Quando eu tenho ali um peso a mais, eu preciso remoer mais, eu preciso ser mais ponderado porque aqui eu tenho um peso diferente. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa muito cara para mim. O Kapha tem muito isso. Aquilo que lhe é caro, que é pesado, que é muito valioso, é onde ele vai demorar mais, é onde ele vai ponderar muito mais.
Claro que a gente pode olhar e falar, mas todo mundo é assim. Claro, porque todo mundo tem os 3 doshas em si. O que a gente vai perceber é assim, se isso está causando algum desconforto, se essa demora, se esse tempo para tomar uma decisão gera um descontentamento, e provavelmente gera, afinal de contas, lançou-se a questão, é algo que sim, pode ser mudado, pode ser melhorado. E aí, claro, a gente vai se servir dos diferentes recursos do Ayurveda, principalmente os recursos que atuam melhor no campo das emoções, no campo mental. Então, a gente pode se servir de fitoterapia e de aromaterapia ou terapia floral do Ayurveda, por exemplo, que dão resultados rápidos, né, e muito efetivos quando as questões são de natureza psíquica. A gente traz mais rotina para poder reduzir esse vata, essa oscilação, trazer esse pita mais presente, esse sama agni, esse fogo adequado, para que ele esteja mais duradouro, para que ele esteja presente nas diferentes situações. Mesmo que seja necessário ponderar mais, que seja uma questão de peso, se o pita, se esse sama agni, ele está mais efetivo, mais presente, há uma ponderação, mas ela é uma ponderação mais assertiva. Ela não é uma ponderação que fica oscilando lá e cá, que é o que o vata faz, atrapalhando, né, esse Agni. Então a gente deve olhar para as questões, né, para essa questão que está sendo apresentada, mas para as questões de um modo geral, sempre buscando reconhecer quais são os doshas que estão sendo afetados ali. E quando a gente fala de dosha, obviamente, a gente está falando bastante do campo físico, a gente está falando da digestão metabólica mesmo, ainda que seja de uma situação, ou seja, de algo que é um pouco mais subjetivo, ainda assim a gente está lidando com metabolismo. Mas a gente sempre pode olhar também para aquilo que é considerado o dosha da mente, que são as gunas, né? Os doshas mentais. Rajas, né? A guna do ímpeto, e tamas, a guna que rege a inércia, a imobilidade. Então, além de avaliar como estão os doshas, a gente também vai avaliar como é que estão as gunas mentais. O que significa isso? As gunas mentais, elas têm um ritmo diferente de oscilação, porque elas são compostas, elas são da própria natureza, a natureza do momento. Então, a pessoa vai dizer assim, tá? Ela vai dizer assim, nossa, eu fui numa festa ontem muito barulhenta, muito agitada, tava tocando música alta, rock and roll, qualquer coisa assim pesado, mas no sentido pesado de intenso, agitado, que provocou em mim uma agitação e eu demorei muito para conseguir dormir depois. Essa pessoa, ela foi exposta a uma energia, a uma guna muito rajásica, né? Muito quente, impulsiva, né? Agitada. Então, isso interferiu nesse campo psíquico e, por isso, ela teve dificuldade de dormir. Não é que ela, por exemplo, fez coisas que interferiram necessariamente no equilíbrio dos doshas. Foi uma interferência no equilíbrio do dosha mental, das gunas. De outra forma, ela pode ter entrado numa situação muito tamásica, muito pesada, muito densa. Aquilo trouxe para ela um embotamento mental. Ela disse: nossa, depois que eu fui para aquele lugar que estava muito denso ali, tudo muito pesado, muito imóvel, sem nenhum ímpeto de movimentação, de mudança, né, de resolução, a minha mente ficou embotada. A mente é muito sutil, então ela acaba sendo influenciada muitas vezes pelas gunas da natureza. E se a pessoa não se aperceber disso, ela pode dar alimento para isso e continuar nesse processo. Então veja que são muitas coisas aqui para a gente avaliar. Mas o mais importante é saber que você pode experimentar
compreender se isso é da sua natureza ou não, observando-se. Se você tem paz, se você pondera por mais tempo e isso não te causa nenhum desconforto, se você fica bem com isso, se você se sente tranquilo e seguro, é da sua natureza. Uma pessoa de natureza Kapha normalmente vai tomar mais tempo para decidir as coisas, enquanto uma pessoa de natureza Pitta é muito ágil em tomar decisões. E uma pessoa de natureza Vata pode tomar decisões mais complexas, né? Não sempre muito assertivas, porque ela tende a agir por impulso. Depois ela se arrepende, né? Ela vai e volta. Lembra que o Vata é sempre oscilante, né? Ele traz a oscilação, o movimento. Se essas questões não incomodam tanto, normalmente é porque é da natureza. Quando a gente está no desequilíbrio, e pode ser que uma pessoa de natureza Kapha esteja com desequilíbrio em Kapha, e ela vai se sentir desconfortável por estar ponderando demais, excessivamente. Pode ser que uma pessoa de natureza Pitta se sinta desconfortável por estar realizando as coisas de uma forma um pouco assim, a passar por cima dos outros, por exemplo. Porque uma coisa é ser dinâmico e outra coisa é atropelar. Outra coisa é não ouvir a opinião do outro. E isso pode trazer um desconforto para aquela pessoa que é muito rápida em decidir. Ela pode olhar e falar: ok, eu sou muito rápido, mas eu não tenho direito de ser assim, como um trator, né? De não ouvir o outro, de não dar espaço para que o outro coloque a sua posição e ser mais flexível também. E deixar, né, ser mais tolerante com o ritmo do outro. E uma pessoa de natureza Vata, que normalmente vai agir de forma um pouco mais impulsiva, e tudo bem, ela se sente bem com isso, pode ser que num determinado momento ela olhe e fale: isso não está bom. Eu estou causando desconforto ao meu redor e para mim mesmo. Eu não estou gostando dessa impulsividade, dessa erraticidade. Eu quero corrigir isso. Quando surge esse descontentamento, é quando nós vemos que o desequilíbrio está implantado. Eu espero que essas considerações possam ter sido úteis, em primeiro lugar, para você, meu querido, que me trouxe essa questão maravilhosa, mas também para todos que podem se beneficiar desses ensinamentos maravilhosos, né, do Ayurveda, e que muitas questões como essa possam chegar e que eu possa, né, da melhor maneira, ser instrumento para trazer esse olhar do Ayurveda para benefício de todos. Lembrem-se, as questões devem ser enviadas através do número do WhatsApp que eu vou deixar aqui para vocês na descrição e de forma clara, né? É importante que vocês coloquem a questão de uma forma objetiva. Qual é a sua questão? Vocês podem trazer as situações, mas buscando focar mesmo em qual é a sua pergunta para que fique mais fácil da gente responder. Um grande abraço a todos. Hari Om.